nesse nosso café da manhã, em parceria com a ANAP, né, que faz parte de uma série de iniciativas que estamos fazendo em conjunto. E hoje nós estamos trazendo para vocês um grupo de renomados especialistas para tratar do tema de melhores práticas na escolha do acesso venoso para o paciente oncológico, e para que eles possam contribuir para a escolha do catéter certo, para o paciente certo, o protocolo correto, e dessa forma ajudá-los a reduzir as complicações, os eventos adversos e principalmente melhorar a experiência do paciente na jornada na oncologia, e dessa forma trazer benefícios clínicos, econômicos e sociais a toda a cadeia de saúde. E para isso, para dar início aqui ao nosso evento, eu gostaria de chamar a Ana Cláudia Oliveira, que é enfermeira formada pela USP, especialista em oncologia pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica, e atua hoje como coordenadora de enfermagem do Centro Oncológico do Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo. Obrigada pela presença, ela vai ser a nossa moderadora de hoje. E queria chamar também os nossos palestrantes, o Dr. Marcos Guaraldo, que é médico formado pela PUC, em São Paulo, com residência em Oncologia Clínica e Cirurgia Oncológica pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, e atua como médico assistente do Serviço de Cirurgia Oncológica e Uro-Oncológica do Hospital Beneficência Portuguesa Paulista, BP Mirante. E também o James dos Santos, que é presidente do CORE em São Paulo, enfermeiro, especialista em enfermagem em urgência e emergência, titulado em terapia intensiva pela Abente. Muito obrigada pela presença. Bom dia a todos. Quero agradecer estar aqui com vocês, né? E também agradecer a presença de todos. Bom, para discutir esse tema que é muito amplo e longo, né? E estou aqui com esses dois ilustríssimos participantes, eu fiz algumas perguntas norteadoras, até para a gente conseguir ganhar um tempo, tá bom? Pensando no catéter, né, no protocolo certo, como foi colocado, no paciente e a adesão a essas novas tecnologias, esse é um grande desafio, porque a gente sabe que o paciente oncológico, ele necessita dessas tecnologias durante a sua trajetória, mas em que momento, qual o momento e qual o catéter a ser escolhido? Então, assim, perguntando para os nossos participantes, a partir de uma análise, né, individualizada, considerando principalmente a característica do paciente, do tratamento a qual ele está sendo submetido, como a gente faz para planejar a terapia intravenosa desse paciente? Quem começa? James? Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer primeiro ao convite da BD para poder estar aqui neste café. Café hoje é um momento extremamente propício, já que temos um dia frio, né? Temos absoluta certeza que vai ser de grande valia para todos. Agradecer a ANAP também por nos poder proporcionar esse local e a transmissão para que todos os profissionais que não estejam aqui possam também ter a contribuição. E agradecer em nome do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, né, o maior conselho de classe da América Latina, e que representa 693 profissionais de enfermagem de todo o estado de São Paulo, que representa 25% da nossa categoria em todo o Brasil. É um prazer enorme poder estar representando a enfermagem paulista. Bom, a pergunta ela é extremamente importante, porque quando a gente vai falar de planejamento, a primeira coisa que a gente precisa entender é onde eu estou, para quem eu vou planejar, né? E aquilo que eu quero para o meu paciente é óbvio. E aí a primeira coisa que a gente precisa considerar é justamente quem é o paciente que vai chegar até a nossa mão. Eu conheço o paciente ou ele é simplesmente um paciente que vai vir aqui para fazer um tratamento? O planejamento hoje ele precisa ser considerado o grau de satisfação do seu paciente, o tipo de terapia que vai ser incorporada a este paciente, quais são as expectativas que o seu paciente tem ao longo de todo o tratamento. Então, o planejamento ele começa a partir do momento que eu entendo quais são as necessidades do meu paciente. E muitas vezes, no nosso planejamento diário, a gente desconsidera um pouco esse ponto. Por quê? Porque a gente entra no automatismo de querer fazer as coisas mais rápido porque alguém está me cobrando o fator tempo. E isso gera
um problema futuro de insatisfação do seu paciente. E para o doente oncológico, se ele não tem um grau de satisfação elevado e uma confiança elevada na equipe, tudo se torna mais difícil. A adesão ao tratamento, e a gente sabe que a não adesão ao tratamento impacta diretamente no problema vinculado à parte psicológica do paciente, que vai interferir na conduta final, né? E vejam, nesse momento a gente ainda não tratou do aspecto da enfermagem, muito menos do aspecto médico. Então, quando a gente passa a planejar dentro do meu serviço o trabalho de enfermagem, é muito importante que esse enfermeiro esteja atento, que a primeira coisa que ele vai fazer, por ser a porta de entrada do seu paciente, é planejar a satisfação do seu paciente e quais são os resultados que o seu paciente espera. A segunda coisa, quando a gente pensa em estrutura, é saber qual é a unidade onde eu estou trabalhando, qual é o meu tipo de serviço, quais são as características que esse serviço tem na condução dos casos clínicos do seu paciente. E aí nós chamamos a atenção da importância que o enfermeiro tem nisso, né? Não precisa estarmos pautados em artigos científicos, não precisamos estar pautados em resolução, a gente precisa se pautar apenas num artigo, numa coisa chamada Lei 7.498 de 86, que trata justamente da possibilidade de sermos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. E nesse contexto, quando a gente fala disso, lá no artigo 11, ele diz que realmente todos os procedimentos críticos ou complexos é da ordem e da competência do enfermeiro. Ou seja, o planejamento ele não precisa estar vinculado a nada mais do que a sua obrigação enquanto profissional de enfermagem. Faz parte da nossa concepção. Então, eu, enquanto enfermeiro, preciso estar apto a conhecer as demandas e discutir com os meus times dentro da minha instituição aquilo que vai estar disponível, qual é o melhor catéter, qual é a melhor terapia, qual é o melhor diagnóstico que nós vamos utilizar para aquele paciente, para a condução daquele caso. E, é claro, a gente não pode esquecer que todo esse planejamento está dentro de um escopo de uma instituição. E a instituição, como si só, ela pensa numa coisa chamada dinheiro. Business. Negócio. E aí eu pergunto para os enfermeiros e para os profissionais de enfermagem, quantos de vocês hoje colocam a prática profissional de vocês dentro do negócio? Se não colocam, ao longo dessa explanação, nós vamos mostrar para vocês que é fundamental que hoje eu vista a camisa da minha instituição e planeje pensando também no negócio que nós temos, que é sustentável tanto para a instituição quanto para o profissional que está dentro dessa casa. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer também a BD e a NAP pelo convite. A minha parte é mais técnica, não é tanto do cuidado direto com o doente. Normalmente, eu já recebo o caso indicado, seja pelo oncologista clínico, ou seja pelo pedido, mas eu acho que o segredo de tudo é ter uma boa integração mesmo. A gente tem que formar no serviço, nós todos aqui sabem que um serviço oncológico ele é diferenciado. O paciente é um paciente que vem com ansiedade muito alta, intensa, ele sofre demais, a família inteira, e a gente tem que dar voz para isso, a gente tem que tornar prático o problema que o doente tem. Então, a gente lembra que a indicação dos catéteres depende muito daquilo que a gente vai fazer. Qual será o tratamento futuro desse paciente? Quantas vezes por semana eu vou ter que usar uma veia e se a medicação que eu vou usar é irritante, ela é vesicante, eu preciso de um acesso central, eu posso usar o periférico? Como que a gente vai programar isso? Né? Então, o oncologista clínico já tem uma noção do primeira escolha para aquele tratamento. A gente sabe que em muitos casos a gente não tem só a primeira escolha. A gente tem recaída, a gente tem falha no esquema terapêutico que tem que ser mudado. Então, o que acontece? A própria enfermagem, ela tem a enfermagem que é especializada e que trata do paciente oncológico, no primeiro contato com ele, só de examinar a condição venosa, ela sabe se ela vai ter condição ou não. Normalmente, tem pacientes que você não enxerga veia nenhuma.
ou que tem obesidade e que você não tem condição de fazer a venoclise. E aí, esse paciente, a gente sabe que ele vai precisar, vamos supor, de um tratamento quimioterápico semanal e por bastante tempo. Então, a questão tempo nos orienta que tipo de acesso eu gostaria de escolher. E é isso que muda. Tempo, a qualidade do paciente, ou seja, a condição venosa desse paciente, o tipo de tratamento que eu vou empregar, se a medicação é ou não irritante e vesicante, né? Então, e por último, o conforto. Quer dizer, é muito importante hoje a aceitação por parte do paciente para aquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, eu estou acostumado a fazer colocação de catéter de longa permanência, seja portocate, seja catéteres de alto fluxo para diálise ou terapia TMO, por exemplo. O que a gente faz? A gente precisa ter em mente que o doente tem que estar confortável. Para a vida dele, o que é importante? Tem pacientes, por exemplo, que a gente tem, eles estão extremamente ativos do ponto de vista social e que, por exemplo, um catéter que fique para fora é um grande problema para ele. E aí, às vezes, a gente indica um catéter totalmente implantável que ele vai se sentir melhor. Outros, é o contrário, ele não tem perspectiva de sair do leito ou de um home care e seria para o acesso praticamente diário, melhor que ele tenha alguma coisa que qualquer tipo qualquer enfermeiro possa ter o acesso, e não só o especializado. Então, a escolha vai depender muito da situação de cada caso. Eu acho que a enfermagem é a primeira a se nortear e pedir sobre o acesso. Bom, colocando um pouquinho da nossa experiência lá no ambulatório de oncologia, vai muito de encontro com o que vocês colocaram dentro dessa parte de planejamento. Então, o enfermeiro ser atuante na parte de planejamento e o paciente estar, sendo considerado como um membro ativo na escolha decisória. A gente precisa envolver o paciente e individualizar, como o exemplo que o Dr. Guaraldo colocou. Então, no ambulatório, o paciente ele passa com a equipe médica, após definido o tratamento desse paciente. Muitas vezes a gente tem a maioria das nossas equipes, eles têm junto com ele o enfermeiro navegador. Então, ele já faz a indicação do catéter ali, do melhor catéter para o paciente. Seja como a gente está na oncologia clínica, tá? Então, o nosso catéter de escolha lá será um PIC ou um PORT. Os pacientes, os médicos que não têm esse enfermeiro navegador, eles já têm o hábito de ou ligar no ambulatório e pedir a presença de um enfermeiro para fazer essa avaliação lá no consultório mesmo, ou ele manda, a gente recebe às vezes umas cartinhas, por favor, avaliar o acesso. E aí a gente faz a avaliação do acesso daquele paciente e fazemos a condução da melhor escolha, levando os critérios, como já foi colocado aqui, né? Tipo de tratamento, permanência desse catéter, o paciente em si, e aí a gente faz essa indicação. Bom, pensando, né, nessa parte de planejamento, como vocês dois falaram, a gente percebe bem na prática que o PORT e o PIC, eles não competem entre si. Eles são catéteres de indicações necessárias a uma população específica. Então, voltando um pouquinho para a parte do PIC, olhando um pouco para o PIC, né, James, você, como um entendedor dessa parte, no seu ponto de vista, quando esse dispositivo ele é considerado uma adequada escolha para esse tratamento oncológico? A importância de termos justamente a visão de time, né? O enfermeiro ele é o responsável por receber a priori esse doente, o médico de ser aquele que vai fazer o procedimento técnico, às vezes quando não compete a passagem do enfermeiro, e aí nós chegamos justamente na escolha do PIC. Antes de ser insertador de PIC, a primeira coisa que eu fazia era procurar uma veia calibrosa, funcionar a veia e deixar ela funcionada, porque ela demoraria mais tempo, teria todo um trabalho. Isso é a visão que nós temos habitualmente quando você tem um conhecimento muito tranquilo, dizer, né, raso, de alguns aspectos de condução de paciente. Veja,
Pensando na sala de emergência, isso é perfeito. Eu sempre funcionei veco gel 14, era a melhor coisa que tinha, com um dia rápido, uma maravilha. Quando a gente sai da terapia intensiva e a gente sai da urgência e emergência e vai para a terapia intensiva, a gente já começa a pensar diferente, né? E aí é a hora que você já começa a discutir com um intensivista, falar assim, doutor, olha, se a gente não passar esse catéter e deixar ele com longa permanência, a gente vai ter um doente aqui com acesso periférico ruim, logo ele vai estar edemaciado, logo ele vai ter dificuldade de função, logo você vai ter que passar uma veia central, logo o risco de infecção aumenta, o tempo de permanência desse doente na terapia intensiva aumenta, os custos aumentam, ou seja, precisamos pensar algo diferente. E aí foi quando eu conheci justamente o catéter de PIC, e hoje eu sou um dos defensores para dizer para os nossos pacientes, para os nossos intensivistas, para os nossos oncologistas, que a terapia guiada, né, através de um acesso venoso periférico de longa permanência para a grande maioria dos pacientes, vai ser algo que vai atender a demanda. Quando é que a gente vai considerar isso? Quando eu souber o tipo de tratamento que vai ser conduzido pelo clínico, saber quais são as perspectivas de possibilidade que tenha realmente uma recaída desse paciente, onde o tempo vai aumentar, né? Então, o catéter de PIC é um catéter extremamente importante na terapia, onde a gente tem uma longa permanência, mas que esse paciente ele vai ter a possibilidade de ficar um tempo sem o catéter depois, é onde a gente possa permitir que a perviedade desse doente seja preservada, porque quando a gente começa a funcionar e fazer drogas oncológicas, a gente sabe que o risco de você começar a deteriorar rapidamente os vasos do paciente se torna muito mais difícil. E aí a gente vai ter que ter a habilidade de ser um profissional da neonatologia, começar a funcionar fio de cabelo. Só quando a gente funciona fio de cabelo, qual é o risco? Ele se rompe fácil. A gente está falando de droga vesicante, aí a gente começa a ter complicações, né? As lesões começam a estar associadas, o risco e a responsabilidade civil do profissional da área da saúde passam a ser muito maiores. Então, é muito melhor a gente considerar condições como essa, né? E, é claro, não esquecer que o planejamento do seu doente, ele precisa estar pautado dentro de um protocolo institucional, né? Eu acabei não falando isso na minha primeira fala, mas é muito importante a gente considerar que quando a gente planeja, a gente tem que ter aí, por trás destes profissionais, a descrição muito clara para todos sobre protocolos institucionais. Hoje, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, a gente depende muito disso, a criação de protocolos institucionais. E veja, protocolo é uma coisa muito linda, porque é uma folha de papel em branco cheia de tinta preta, ou colorida. Para que o protocolo funcione, a gente precisa lembrar que nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que é ele que faz o gerenciamento do protocolo. Se um enfermeiro, um médico ou qualquer outro profissional da área de saúde considerar que aquela folha escrita que é mandatória, nós teremos problemas. Porque todos os protocolos deverão ser incorporados ao meu cliente que está sob os meus cuidados, porque a gente aprendeu desde muito tempo que a individualidade do cliente é um dos principais fatores que levam ao sucesso de qualquer terapia. Muito bem. Eu acho que essa parte é importantíssima. Eu sempre coloco, né, quando eu vou fazer uma explanação a esse respeito, uma tríade, quem já assistiu minha aula já viu, eu coloco uma parceria entre instituição, protocolos e equipe capacitada e habilitada. Como você falou, um protocolo por si só é uma folha em branco. Provocando um pouquinho, a gente está pensando e falando de tecnologias, a gente sabe que a gente tem um pique de longa duração. E onde a necessidade de fazer aquele tunelização, né, devido ao CUF presente nesse dispositivo. Ele não é muito utilizado, né, ainda, eu acho que ainda, mas dentro da nossa instituição, a gente tem essa insertação de pique com essa parte de tunelização fechada na equipe médica. Ok, mas pensando, doutor Guaraldo, no que nós estamos falando, o senhor acha que é um espaço, tanto o senhor como o James, aqui é uma provocação, haver uma possibilidade de uma equipe treinada, capacitada, também assumir esse tipo de catéter de longa duração, com essa parte de tunelização? Eu acho que é totalmente viável quando se trata de catéteres periféricos, seja a inserção periférica, mas seja ele central, ou como qualquer outro catéter que é utilizado na prática diária, o enfermeiro é capacitado
ele só precisa estar treinado para fazer esse túnel e começar a usar um catéter, um Power Peak, por exemplo, um reservatório implantado no braço, ou seja, periférico, ou até um túnel onde a gente possa fazer um cuff e ele se torne um catéter de longa permanência, diminui muito o risco de infecção, mas isso é tudo, é só questão de treinamento. Acredito até que quem faz PIC hoje vai se dar muito bem com um treinamento rápido, e aí a sequência de eventos. Tá? Não há necessidade de um cirurgião para usar esse tipo de procedimento. Acredito que a diferença está quando você faz um procedimento de acesso central em vasos intratorácicos ou dentro da região cervical, não é que o enfermeiro não possa realizar. O problema é que as complicações que podem acontecer são um ato médico. Aí sim. Mas no periférico, acredito que é totalmente viável, é uma questão só de treinamento, e acredito que quem passa pique de rotina deve ser um treinamento muito rápido, muito fácil e adequado para colocar em prática assim que a legislação permitir. O senhor deixou a deixa justamente do que eu ia trazer. Hoje, no Conselho Federal de Enfermagem, a gente já começa a discutir a passagem de catéter tunelizada por enfermeiros, justamente porque entende-se que a habilidade técnica ela é possível de ser desenvolvida também por enfermeiros. O que a gente precisa ter muito claro é que, para que isso aconteça, a legislação precisa estar vigente e as pessoas têm um respaldo para fazer. E hoje a gente trata algumas questões como essa, principalmente que envolvem outros profissionais, a questão do ato médico, com muita parcimônia dentro do Conselho Federal e dos conselhos regionais, para que não tenhamos situações como a da estética, por exemplo, que foi feita uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem extremamente ampla para que os enfermeiros pudessem utilizar, e ela foi judicializada, e hoje a gente tem uma briga eterna do ponto de vista técnico e jurídico que não leva a nada, e muitas vezes quem vai perdendo é o paciente. Então, hoje, só para vocês entenderem, a gente tem a Lei 7.498, que ela é a lei do exercício profissional, onde essa lei ela traz a possibilidade do enfermeiro fazer um procedimento invasivo, só que ela não diz qual é o procedimento. Então, o que é que a gente faz para regular isso? A gente cria as resoluções, que são instrumentos infralegais, que estão abaixo da lei, e que dizem o que pode ser feito. Então, isso já se discute para criar uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem, permitindo que o enfermeiro faça essa tunelização e a incorporação deste catéter na terapia do paciente. O que a gente precisa ter muito claro, o doutor Guaraldo trouxe uma coisa importante, é que esta capacitação ela precisa estar vinculada a uma curva de aprendizado de cada profissional, né? A habilidade técnica nós sabemos que podemos desenvolver. Agora, lembrar que quando eu estiver nessa prática clínica, é muito importante que as instituições tenham a perspicácia de deixar um treinamento próprio em cada local. E aí, enquanto enfermeiro educador, que sou enfermeiro de educação continuada, de educação permanente, digo a vocês o seguinte: não adianta querer que tratamentos especializados ou condutas especializadas como essa seja ministrada por alguém que tem ali no seu trabalho diário a visão geral da instituição. Nós, enquanto profissionais especializados, precisamos ter a consciência de que a educação continuada ela é diária e feita à beira-leito, ou seja, à beira da cama, à beira da maca, né? Você precisa ter essa percepção de orientar os seus profissionais, de discutir sempre os casos. Toda a literatura mostra que sempre que a gente faz um briefing, faz um debriefing, a gente consegue evoluir no conhecimento de cada um, né? Favorecendo com que aquela técnica que nós buscamos na literatura ela se torne muito mais vigente no nosso dia a dia. Então, é muito importante que a gente tenha essa característica e espere em Deus que em 2023 a gente consiga aí fazer essa possibilidade que o enfermeiro também tem, né, de utilizar no catéter finalizado. Já temos aí o uso do ultrassom, que é totalmente possível. Nós já temos a possibilidade de fazer a sutura, né, o ponto, a fixação do catéter. Hoje já se discute em âmbito nacional, está em consulta pública, quem não participou ainda
eu peço que entre lá no site do Conselho Federal de Enfermagem e participe da consulta pública da sutura realizada por enfermeiros em tecidos superficiais. Não estamos falando de suturas profundas, onde vai aí músculo, isso é realmente da competência do médico, desse procedimento, mas muitas vezes a gente vai ter a possibilidade, em algumas situações, de fazer uma sutura superficial, levando ao melhor desenvolvimento do processo de cicatrização do paciente, menor tempo de observação e tratamento, o que vai favorecer, é claro, tanto para a instituição quanto para o paciente. Ótima consideração. Eu só queria colocar essa provocação mesmo, porque hoje a gente tem, né, a discussão do porte-pique, nós temos a discussão do pique tunelizado. Então, é possível, sim, mas tem que estar de acordo com as legislações vigentes, mas é um caminho amplo aí para a gente perseguir, né, no nosso dia a dia. Voltando, então, nessa parte de planejamento, de legislação, os times. Quais as vantagens que você entende numa instituição ter um time de acesso, né? As vantagens que ela tem com essa ação? Agora eu vou fazer uma enquete. Quantos de vocês consideram que um time de acesso venoso é gasto? Quantos de vocês consideram que um time de acesso venoso é investimento? Aqueles que não consideram nada, não tem que sair da sala. Todos nós consideramos que um time de acesso venoso é investimento. Agora, a pergunta que eu lhes faço, seguido disso, já que vocês todos concordam comigo, qual é o trabalho que vocês fazem dentro da instituição de vocês para provar para o gestor maior que isso é investimento? A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é a não realização dos indicadores de qualidade como um dispositivo de qualidade do seu trabalho. Falo isso porque eu sou enfermeiro há 22 anos e ao longo destes 22 anos eu vi muitos dos meus colegas virarem e falar assim, indicador de qualidade é um trabalho a mais para o enfermeiro. Quando eu considero que um fator gerencial, um índice que vai me trazer possibilidades de melhoria, é um ganho, é um trabalho a mais para mim, para o gestor, logo ele vai entender que um time de catéter não é investimento, é gasto. E aí a gente começa a ter problemas. Vejam, na minha primeira colocação eu disse para vocês que vocês precisam estar dentro de uma enfermagem 4.0. Nessa enfermagem 4.0 existe uma coisa chamada business, negócio. Antes a gente falava assim, olha, eu preciso fazer o registro de enfermagem, colocar lá no prontuário do paciente se eu dei banho, se eu troquei o curativo, se eu usei um filme, porque senão vão dizer para mim que, olha, está tendo glosa e o convênio não está pagando, né? Ou as pessoas dizem assim, se não fizer, vai vir uma fiscal do Corém aqui dizer que vocês não estão registrando e que vai ser responsabilizado eticamente por isso. Não é? Vou fazer uma outra pergunta para vocês me responderem, para a gente poder entender a lógica do negócio. Quantos de vocês reservam 10% do valor recebido do seu salário para pagar hoje uma ação civil que vocês podem sofrer no futuro? Ninguém, né? Ou seja, se amanhã acontecer de que qualquer um de vocês for condenado por um juiz a pagar a custa civil de um dano causado por você decorrente de uma terapia infusional, quem vai pagar a conta? Eu vou dizer para vocês, a instituição. Contudo, o juiz vai colocar lá na última linha assim, ó, ajuize-se a causa para que o condenado restitua a instituição. Então, a sua instituição vai pagar R$1 milhão e você vai devolver R$1 milhão mensalmente por parte do seu salário. Logo, o registro de enfermagem não é porque o Corém quer, logo, o registro de enfermagem não é porque o convênio vai glosar, o registro de enfermagem correto é porque você, profissional de enfermagem, está respaldado e protegido, porque o prontuário do paciente é um documento que serve tanto para administração, para pesquisa, né? Para auditoria, para o aspecto jurídico e, é claro, para o aspecto econômico da coisa. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão. Hoje,
a minha profissão, enfermagem, ela está vinculada dentro do negócio. E eu, enquanto enfermeiro, preciso dar ao meu gestor a possibilidade que ele tenha de investir cada vez mais na nossa profissão. E uma delas é trazendo a qualidade muito próxima da nossa realidade beira-leito, porque muitas vezes isso fica totalmente distante, fica totalmente separado, dicotomizado. Então, hoje, o enfermeiro precisa entender que qualquer benfeitoria feita a ele precisa estar pautada no princípio econômico, porque senão a gente não consegue fazer com que o nosso recurso da saúde possa ser continuado. Ele é finito. Nós partimos do planejamento, do planejamento dentro da indicação, dessa indicação, o papel da instituição, o papel do time, e eu trago aqui a discussão da manutenção desses dispositivos. Então, a gente sabe que uma indicação muito bem feita, ela traz qualidade na assistência, ela traz conforto ao paciente, como já colocado até aqui, porém, as complicações que envolvem esses dispositivos, elas existem, e nós precisamos de uma equipe qualificada, treinada, para estar mantendo esses dispositivos ao lado do paciente e não contra o paciente. Porque a gente sabe que algumas podem acontecer heterogenias envolvendo esses dispositivos, assim também como podem acontecer as não manutenções adequadas, a perda desses dispositivos de uma forma não rápida, né? A gente pode perder precocemente. Eu queria que o Dr. Guaraldo colocasse bem rapidamente quais as complicações que envolvem esses dispositivos e o que nós temos que ficar alerta e atentos contra isso para os dois participantes, por favor. Bom, as complicações eu vou falar da parte cirúrgica, já que o PIC ele é de colocação periférica e normalmente a própria enfermagem faz. Não é diferente para nenhum catéter, tá certo? A presença de um catéter dentro de um vaso já é uma possibilidade de ter uma complicação, né? Uma daquela tríade de Virchow que gera a possibilidade de trombo ou a obstrução do catéter ou infecção, só a presença do catéter já é uma das causas desse fenômeno. Então, o que acontece? A gente tem, normalmente, complicações imediatas relacionadas ao procedimento cirúrgico e também complicações tardias. Então, por que é importante vocês terem uma noção do que é complicação imediata e complicação tardia? Porque, às vezes, o indivíduo sai do centro cirúrgico e você ainda não percebeu que ele teve um problema relacionado ao procedimento cirúrgico, e isso vai cair diretamente na enfermagem. Então, quanto mais cedo a gente conseguir identificar essa complicação, mais fácil eu consigo corrigir, menos o doente sofre, menos problema ele vai ter no futuro. Então, as complicações relacionadas ao procedimento, são chamadas complicações imediatas, elas são da seguinte forma: ou está ligado ao sangramento direto, não, hematomas, equimoses, dor por causa do sangramento local, e está relacionada exatamente ao tipo de vaso que eu utilizei, ou a distúrbios de crase sanguínea do paciente. Vamos supor, eu não fui avisado e não chequei, isso seria um problema técnico, né? Não chequei o nível de coagulação desse paciente. E, por acaso, o paciente não sabia, ele teve uma cefaleia e tomou aspirina, alguma coisa assim. É claro que ele vai ter mais hematoma, mais possibilidade de sangramento. E, às vezes, durante o procedimento, eu não percebo nada. Ele vai para o quarto ou vai para a quimioterapia logo depois, com o catéter funcionado, de repente ele faz um baita hematoma. Ele só vai dizer que está com dor, e esse hematoma pode ser importante ou não, dependendo do que vocês avaliarem.
E isso está ligado às circunstâncias da coagulação do paciente. Outro problema importante é quando você utiliza uma punção nas veias subclávias ou axilares. O que acontece? Em alguns casos, dependendo de como foi feita essa punção, se ela foi ecoguiada ou não, e às vezes até de características da anatomia do tórax do paciente, você pode ter perfurado a pleura e ele desenvolve um pneumotórax. E às vezes, no momento que você punciona, se foi com agulha fina, nem a quantidade de ar que você tem no hemitórax não é tão importante. Ele só vai aumentar aos poucos. E aí você vai ter um pneumotórax, o doente vai ter com um ataque cardíaco, alteração de pressão, balanço de mediastino e às vezes dispneia. E a gente tem que saber que isso existe para poder fazer um raio-x, chamar ou o cirurgião ou o grupo um cirurgião de tórax para drenar aquele tórax. As complicações tardias, elas são mais importantes ainda para serem identificadas e principalmente infecção, que é totalmente, na minha opinião, é totalmente evitável. Isso depende de treinamento da equipe. Tem que ser um treinamento constante e um rigor constante. A gente sabe que muitas vezes, quando você faz a coisa muitas vezes igual, você diminui o seu padrão de exigência. E a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que sempre estar preparado e aumentando, melhorando o nosso padrão. Então, a gente tem que estar treinado a fazer sempre a mesma coisa. Então, quanto mais tempo a gente gasta no treinamento, na preparação, no protocolo daquele procedimento, mais resultado a gente enxerga a longo prazo. Isso é um benefício para o paciente, para a instituição e para o profissional. Então, infecção é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? Pode acontecer em qualquer tipo de catéter. Ela pode acontecer por dois motivos. Ou porque houve uma contaminação do trajeto, da agulha, da conexão que a gente utilizou, ou até de alguma medicação que esteja contaminada, não sei. Mas geralmente está ligado às nossas mãos. Então, por isso que é algo evitável. Nossas mãos, nossa paramentação para se usar esses catéteres, principalmente centrais. E isso é alguma coisa que a gente tem que estar sempre atento, tá? E a segunda coisa que é muito importante é quando você vai utilizar um catéter e ele não funciona. Não funciona ou porque ele está obstruído, ou parece estar obstruído, ou seja, não tem refluxo e às vezes não tem nem fluxo. E aí, essa é uma das complicações que a gente precisa saber como lidar, e aí tem um protocolo que tem que ser criado, né? Quando acontece, o que a gente vê primeiro? Se a agulha está bem posicionada, se eu posso fazer um exame de imagem contrastado para ver se existe alguma interrupção no catéter, se ele quebrou no trajeto, se ele desconectou do estojo, se ele, por exemplo, tem um extravasamento, então o dente, se você usa e o dente tem dor em algum determinado local, né? Ou se tem um filme de fibrina, que é muito frequente, na ponta do catéter. E aí, saber tratar adequadamente cada uma dessas complicações. Às vezes é novamente cirúrgico e às vezes não. Um filme de fibrina hoje, a gente tem lidado muito bem com soluções anticoagulantes ou até trombolíticos, né? Sem perder o catéter. E isso a própria enfermagem pode fazer, desde que esteja treinada e dentro de um protocolo.
algumas complicações vinculadas justamente ao procedimento e à condução inicial daquele catéter. Eu vou usar um exemplo da minha amiga Alessandra ali, que a gente estava batendo um papo antes de começar o café aqui, a discussão, justamente que ela é uma pessoa que corre diariamente, ou quase que diariamente, né? Pelo tanto que você corre, eu vou dizer que, só para vocês terem ideia, ela é maratonista e ela vai correr aí daqui a pouco 42 quilômetros. Eu estava dizendo para ela que eu fico muito feliz quando eu tenho amigos assim que conseguem fazer esse tipo de coisa, porque eu não consigo. Mas para que a gente identifique essas complicações, eu vou usar o seu exemplo. O maratonista, o atleta de alta performance, quando ele começa a fazer o exercício, ele não quer parar mais. Ele sente a necessidade de fazer. Para avaliar e para conduzir as possibilidades e as condições de identificação das complicações de um catéter, nós, profissionais de enfermagem, temos que ter a mesma perspectiva de um maratonista. Não é porque alguém me cobra, não é porque eu tenho que preencher um papel, não é porque eu tenho que notificar o grupo de segurança do paciente, é porque eu tenho que fazer isso todos os dias, porque faz parte da minha rotina. Faz parte da minha rotina higienizar as mãos, seja com água e sabão, seja com álcool. Faz parte da minha rotina fazer a asepsia do hub 30 segundos com álcool a 70%. Faz parte da minha rotina avaliar o filme que está colocado naquele catéter, ver se tem ali acúmulo de líquido, se tem algum tipo de sinais flogísticos que podem estar demandando um sinal de infecção, avaliar o diâmetro do braço desse paciente quando a gente está falando de pique, avaliar o local da inserção da agulha no momento que você está utilizando um porte, avaliar a técnica que você está utilizando para fazer o manejo desse dispositivo, porque muitas vezes quando nós entramos na questão do automatismo, eu acho que eu estou fazendo certo e eu vejo que em algum momento eu me habituei a fazer dessa forma, porém, alguns gargalos podem estar sendo criados e eu não percebi, né? Eu estava dando um exemplo ontem, eu estava em Fortaleza participando do congresso da ABEA e no estande da BD tinha um simulador de passagem de pique. E aí eu fui fazer a simulação, né? Quando você começa a fazer a simulação, você percebe que a fase, o jeito de você fazer habitualmente, ele não está incorreto. Contudo, se você se habitua a fazer daquela forma, você não quebra a barreira, você não traz risco à contaminação do seu paciente, mas algumas coisas podem ser facilitadas quando você segue um passo a passo. Então, avaliar continuamente esse paciente, avaliar uma coisa que a enfermagem muitas vezes não dá tanta importância, não é? A concentração da droga, o tipo de diluição, principalmente quando a gente está falando de pacientes não oncológicos, que a gente também acaba fazendo isso no dia a dia. Nos pacientes oncológicos, a gente já sabe, as drogas realmente vão ter, são mais hiperosmolar, são muito mais vesicantes, então o risco já existe, você já sabe que você lida com aquilo. Na prática diária, quando nós não cuidamos desses pacientes, isso pode passar desapercebido. Mas vejam, avaliar os riscos de complicação precisa ser um hábito diário do profissional de enfermagem, né? Ele precisa estabelecer uma rotina para que ele tenha todos aqueles pontos muito tranquilos no seu dia a dia. E é claro, a gente sempre lembra que muitas vezes, no nosso dia a dia, existe uma outra ferramenta que está por trás de qualquer cenário que nós utilizamos e que é extremamente prejudicial, que é Ctrl+C e Ctrl+V. Não é? As pessoas acham que estava ontem, daquele jeito, continua hoje. Aí eu faço um Ctrl+C e um Ctrl+V achando que a realidade é a mesma. Não é a mesma, né? É muito importante que a gente tenha essa percepção. Eu sempre digo para as pessoas que, ao longo dos meus 22 anos, eu conheci uma entidade na prática da saúde, a entidade do balcão. Vocês conhecem? A entidade do balcão? Habitualmente, a pessoa senta no balcão, senta na cadeira, no balcão, pega a prancheta, o teclado do computador e começa a escrever. Aí você fala, já foi lá? Não, eu passei lá ontem. Baixou de ontem para hoje, ele continua fazendo tudo como ele achou que estava lá, né? E aí, na minha prática, eu já vi muitas vezes o auxiliar e o técnico de enfermagem falar assim, nossa, o enfermeiro colocou aqui para trocar a fixação da sonda, mas o paciente tirou há 3 dias. Ele colocou que era para avaliar a fixação do catéter no membro superior direito e já estava no membro superior esquerdo. Ele pediu para eu fazer a mensuração do braço ou avaliar o edema no braço, mas o paciente já está com acesso central. Não é assim? Por isso
que o Ctrl+C e o Ctrl+V ele não está no primeiro plano, ele está sempre no segundo plano. Contudo, as pessoas muitas vezes colocam no primeiro plano para a prática diária. E aí eu digo para vocês, enquanto presidente do Corém São Paulo, que recebo mensalmente 300 denúncias no Corém São Paulo, vinculado à prática profissional, e 150 delas estão vinculadas a procedimentos de enfermagem, isso é um dado extremamente relevante. Muito cuidado com Ctrl+C e Ctrl+V. Ele pode te colocar em rascadas sem que você nem tenha a percepção para. Bom, com a fala de vocês dois, só reforça o que conversamos até agora. Protocolos, processos, né? Então, nós temos hoje vários processos, vários protocolos voltados a mitigar esses riscos, seja no ato da colocação do catéter, né? Com todos os riscos que o Dr. Guarado colocou, e ele frisou o tempo todo, são evitáveis. Então, a gente tem os protocolos de manutenção do catéter, tão importante, gente, a adesão, porque é ele que vai fazer com que os nossos indicadores de qualidade e associado à experiência do paciente, reforçando o que a gente fez, a indicação certa para o paciente certo. Nós temos tecnologias hoje que nos auxiliam a evitar, por exemplo, o pneumotórax. Você hoje faz a punção guiada por ultrassom, então minimizou, né? A gente fala que a gente não zera os riscos, mas a gente consegue mitigar muito esses riscos com as ações, né? Com a adesão aos processos e protocolos. Muitas vezes a gente percebe lá no centro de oncologia, por exemplo, um médico que chega novo e ele tem uma resistência ao paciente dele a utilizar um catéter. Quando a gente vai conversar, porque ele veio de uma experiência ruim, ou na colocação desse catéter, ou na manutenção desse catéter. Um catéter que propiciou uma infecção, que perdeu logo no início, então, que vantagem teve para esse paciente, que colocou esse paciente em risco. Então, gente, o nosso passo para que a gente tenha a utilização desse catéter dentro da oncologia é um resumo que nós conversamos aqui. Processos, né? O paciente certo tem que estar envolvido naquela decisão. A equipe tem que estar capacitada, não pode ter protocolo, que nem o James falou, só escrito. É uma folha em branco com várias letras, ela tem que fazer sentido. E muitas vezes a gente dentro da instituição, a gente percebe uma resistência de colocar os processos para a equipe médica. É como se todos os outros colaboradores precisassem, mas a equipe médica não. Todos os colaboradores profissionais dentro da instituição têm que estar capacitados e envolvidos dentro dos processos e os protocolos institucionais. E os indicadores, como o James falou, é o que vai dizer se a gente está na rota certa. Esses indicadores, eles estão fazendo sentido? A gente precisa revisar esses indicadores constantemente, a gente precisa revisar os nossos protocolos constantemente, porque as coisas mudam muito. Então, precisa ser adaptadas, né? Então, toda vez que eu tenho uma resistência com o médico, eu vou lá sentar com ele, não é incomum ele ter tido uma experiência ruim. Aí a gente pede um voto, né, de confiança. Doutor, esse paciente precisa. Então, vamos dar um voto de confiança para a gente mostra os nossos indicadores de qualidade, nossos indicadores de infecção, nossos indicadores de manutenção, de tempo de permanência daqueles catéteres. E assim a gente vai, né, conseguindo, às vezes não é logo na primeira conversa, mas envolvendo ele e mostrando que uma instituição que tem os processos, a equipe, né, a qualidade sendo considerada junto com a segurança, faz toda a diferença dentro do cuidar daquele paciente tão específico que é o paciente oncológico. Muitas drogas não dá, gente, para correr periférica. Às vezes a droga não é vesicante, muitas vezes fala, a gente põe catéter para vesicante. Tá aí os irritantes. O paciente que faz uma cisplatina, não é nem a cisplatina que vai causar um dano para a veia dele, mas o manitol. O manitol periférico, a cada 21 dias, como aguenta? Um paciente vai fazer um TIP. A IFO não é tão irritante, mas é a mesma. Então, às vezes, não dá para a gente só querer, né? A gente tem que fazer o planejamento, a linha de cuidado daquele paciente
e ver realmente o que é importante para ele. E a equipe multi estar inserida nessa decisão. Não tem como ser diferente. Tem que ter o médico, tem que ter o enfermeiro, tem que ter a legislação, os processos e a instituição fazendo todo esse aporte, né, teórico e responsável para que a gente possa entregar um cuidado com excelência a esse paciente. É o que eu queria fazer da minha parte, minha colocação, da minha vivência, que eu percebo no dia a dia, e graças a Deus eu tenho um número grande de pacientes com catéter dentro do centro de oncologia. A parte de PIC a gente tem crescendo, né, a cada ano. Hoje nós temos um time, né, inclusive o nosso responsável pelo time está presente aqui, que faz toda a diferença dentro da nossa instituição, não só fazendo a insertação, mas colaborando com o treinamento, com as manutenções, né, com os bundles, todos que vai fazer com que toda a equipe multi esteja alinhado, seguindo o mesmo caminho, né? É assim que a gente vai conseguir entregar uma oferta de valor aos pacientes, trabalhando em um time, trabalhando em equipe multi e interprofissional, mas dando a segurança e a excelência no processo de cuidar do paciente oncológico. Uma outra consideração que eu acho que é muito válida para todos nós é lembrar que não existe receita de bolo, né? A receita de bolo, ela serve muito bem quando a gente está querendo fazer um doce, algo do tipo, mas para o nosso paciente isso não está pautado. A gente pode ter formas de trabalhar, métodos, mas a gente precisa sempre lembrar de adequar as nossas realidades, né? Eu sempre gosto de utilizar, quando a gente está falando de situações como essa, por exemplo, do guarda-chuva, né? Guarda-chuva, você vai ter lá a haste central, e a haste central nada mais é do que a nossa instituição. Essa instituição, ela tem um objetivo comum, que é fazer a proteção de todos aqueles que são sob a sua tutela. O principal foco de tudo isso chama-se paciente, né? E é o nosso paciente que está ligado diretamente a essa instituição, seja ao cabo do guarda-chuva, fazendo com que profissionais de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, ou seja, uma equipe multi, trabalhem em conjunto para a melhor assistência possível ao paciente. Mas para que a gente tenha essa função entre instituição, paciente e, é claro, profissional, a gente não pode esquecer que o processo educacional ele é fundamental, ele é a base, ele é o pano de fundo do nosso guarda-chuva, né? E cada uma das estruturas vinculadas a ela estão ali muito bem estabelecidas, como processo de trabalho, dispositivos que estarão disponíveis. A bateria a gente tem justamente aí o tipo de material que eu vou ter disponível, eu vou ter as possibilidades terapêuticas do meu paciente, né? E lembrando aqui para todos vocês que não existe catéter bom, tecnologia boa para o paciente errado. Se você escolher a melhor tecnologia para o seu paciente de forma equivocada, a tecnologia passará a ser ruim. Lembre-se sempre que uma boa tecnologia ela está vinculada a um processo educacional, um processo de satisfação, a terapêutica clínica do seu paciente e os resultados esperados. Porque aí você realmente vai ter uma possibilidade de sucesso muito grande. Lembrando que a gente não pode garantir 100% de sucesso, porque nós lidamos com uma terapia ou uma ciência de meios e não uma ciência de fins. Por mais que o Dr. Guaraldo possa passar a melhor forma o catéter, por mais que a gente cuide, a gente tem que lembrar que muitas vezes as reações dadas pelo paciente não vão surtir o efeito esperado. Então, essa é uma consideração que eu acho muito importante e que a gente tem que ter muito clara para cada um de vocês. Bom, pensando no que você falou, Jane, desse processo educacional que é tão importante, doutor Guaraldo, como o senhor enxerga o apoio da indústria dentro desse processo de educação? Tem que lembrar que tudo pode ser melhorado. Então, desde da qualidade do catéter,
do material utilizado, do kit que vem para nós oferecido pela indústria, tudo isso pode ser melhorado, a minimizar riscos, a diminuir custos, a facilitar o acesso. E o que a indústria tem feito, quer dizer, já temos aí 50 anos de Portocat, de catéteres, a gente vê uma evolução técnica importante nos materiais, importante nesses kits, no acesso. E aí, o que a indústria ainda pode fazer é informação. Então, o auxílio que a gente espera da indústria é formação e informação, né? Em que, até que ponto isso também, como o James colocou, é um gasto ou um investimento. Do meu ponto de vista, o que a gente vê, por exemplo, que eu vi, principalmente no serviço que eu trabalho, é que essa formação contínua gera índices cada vez melhores e aumento de qualidade de assistência e de vida para os nossos pacientes. Da mesma forma, eu creio que a indústria não vai ter nenhum gasto investindo em pessoas, investindo na formação, ajudando os dois pilares, informação e também formação. De que forma, é claro que isso a gente pode discutir, mas eu acredito que isso é fundamental para a melhoria futura dos nossos índices e das condições. E cada vez, eu sempre falo, quando a gente fazer a formação ali no curso que nós fizemos dentro da Beneficência Portuguesa, que pessoas, às vezes, que eu nunca tinha visto ou nunca tinha imaginado, me deu ideias que eram extremamente interessantes e eu passei a utilizá-las. Então, às vezes, como nós não nascemos sabendo de tudo, às vezes uma pequena informação, uma pequena mudança pode agregar valor. Então, a gente tem que confiar nisso e tentar buscar o melhor sempre. Bom, eu só vou complementar a fala do Dr. Guaraldo, sou um entusiasta de tecnologia, e por ser um entusiasta de tecnologia, eu acredito muito na parceria da indústria com os profissionais. E eu sempre lembro às pessoas que me ouvem quando eu estou falando desse tema, que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a indústria não é inimiga do profissional, e muito menos a indústria não é a responsável por promover qualquer tipo de distorção entre as relações comerciais que existam, né? Ou trazer a desconfiança de que um produto só está sendo trazido ou está sendo mostrado porque ela quer vender e quer ganhar dinheiro. Isso faz parte de qualquer business, de qualquer negócio. É uma relação de mão dupla, né? As duas precisam estar apoiadas para que haja um crescimento e uma valoração de tudo isso. E quando a gente pensa nessa parceria indústria e profissional, a gente tem que lembrar que o resultado final não é o valor que é agregado ao produto ou a pessoas. É o valor que é agregado ao paciente, que nós todos somos responsáveis. A melhor percepção que uma indústria pode ter e que o profissional pode ter de uma parceria é quando aquilo que nós produzimos reflete-se diretamente na assistência prestada ao paciente. Então, eu digo para todas as pessoas, e principalmente para os meus parceiros, que são os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. A indústria não é sua inimiga. A indústria é aquela que pode possibilitar a formação e a capacitação continuada de todos os profissionais. A gente só tem que entender uma coisa, que para a indústria conseguir fazer isso, ela precisa ter negócio. Precisa ter recurso, não é? Então, faz parte do processo de negócio a gente ter esse entendimento. E essa é uma mudança que o profissional de enfermagem precisa ter hoje, o profissional da área da saúde precisa ter hoje. Isso dentro do conjunto da equipe médica, isso já é uma coisa muito bem estabelecida, né, doutor Guaraldo? Vocês já lidam com isso há muito tempo e é muito mais tranquilo. Dentro da equipe de enfermagem, a gente precisa trazer essa mudança, a gente precisa trazer um mindset diferente para que a gente possa ter essa coesão aí de forças
para levar uma assistência muito mais garantida. Então, eu acredito muito na parceria profissional e indústria para que a gente tenha o melhor da assistência dado a todos os nossos pacientes. Eu acho que isso é fantástico, porque essa parceria ela precisa existir, né? Ela tem campo para existir. E voltado para essa parte de formação. E não só na formação daquele produto, mas de todo o conceito que envolve o produto. Nós estamos falando aqui do tipos de acesso, mas esse acesso está dentro de um grupo de terapia intravenosa. Então, esse treinamento, essa parceria, ela não precisa estar só focada, mas sim ampliada, né? Eu entendo a indústria como um recurso que a gente tem para nos apoiar, não só nos projetos internos, mas a desenvolver novos projetos e também nos capacitar para não só lidar com aquele produto, mas com o conceito que envolve os produtos. Nós estamos falando aqui de tipo de catéter, então, terapia intravenosa, quanto que a gente tem para aprender ou para nos apoiar com a indústria nessa linha de treinamento? Então, as linhas de treinamento pode sim fazer uma parceria, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Nós vamos ter tempo para abrir perguntas para a plateia? Já temos algumas perguntas? Ai, ótimo. Tem uma pergunta ali da plateia. Bom dia, eu sou a Gabriela, também sou enfermeira oncologista, hoje sou coordenadora assistencial no Grupo Oncoclínicas, mas já trabalhei muito tempo com a Ana, né? Ana, a gente já dividiu bastante. Queria retomar a questão de indicadores. Sempre fui enfermeira que imputei indicador, mas talvez nunca fui enfermeira que soube para que eu fazia aquilo. Então, eu acho que antes da gente cobrar que o indicador de qualidade seja visto como um negócio, a gente tem que ensinar o porquê que a gente faz aquilo. Porque hoje eu cuido exatamente de indicador de extravasamento, ele é meu. E eu vejo a dificuldade que eu tenho da ponta de fazer eles entenderem a importância daquela imputação, mesmo ruim. Porque o indicador ruim vai me ter planos de ação. O indicador bom pode significar que ele não é mais importante para eu coletar como negócio, mas sim como manter. Então, talvez a gente esteja olhando de uma maneira errada, porque eu imputava, mas eu garanto que a maioria dos enfermeiros não sabe por que faz isso. E outra coisa, quando a gente fala de responsabilidades, indicação, droga, tipo, catéter, como a Ana trouxe educação do médico junto com a parceria, será que a minha instituição promove isso? Será que eu tenho a liberdade de bater um papo com um médico e falar, doutor, não tem condições, não vou fazer? Eu já tive esse empoderamento, mas percebo que muitos colegas não têm. Então, é muito simples quando a gente... Simples, que eu estou dizendo, né? Quando a gente vem aqui falar, não, mas a gente tem um indicador, a gente tem que ter empoderamento. Será que onde eu trabalho me dá esse empoderamento? Porque a realidade é dura. E ela não é tão simples assim, sabe? Então, hoje, como coordenadora, eu falo, nossa, é muito difícil. E aí a gente vem com essas propostas, com a lei, com a PL, que está... Com certeza, muitos colegas vão ser mandados embora, a gente sabe que isso está acontecendo. Como é que eu passo um enfermeiro fazer todas essas avaliações? Então, a gente tem que também rever esses processos para a gente dar a ferramenta para a gente ter isso. Senão, virou automático. Vira droga, aconteceu, não vi. Aí eu acho que a gente tinha que inverter um pouco esse valor. A auditoria interna só manda a gente guardar a garrafa e pentear o cabelo e ficar lá bonitinho. A gente não entende que a auditoria interna é para melhorar também o processo. Então, eu só queria rever isso, porque hoje eu sinto muito na pele, hoje que eu vejo de cima e não mais estou na ponta, entendeu? Mas foi muito legal. Eu vou te dar um outro exemplo da sua... muito característico do sexo feminino, né? Habitualmente, vocês, mulheres, se vestem para os homens ou para outra mulher? A grande maioria de vocês acabam se vestindo muito mais, às vezes, para ser vista por outra mulher do que por um homem. Certo? Isso é uma característica do sexo feminino. A gente não está discutindo aqui feminismo ou machismo, mas é uma característica do sexo. E eu vou dizer justamente isso baseado no que você trouxe. O enfermeiro que não entende isso, ele espera a valorização e empoderamento vir do olhar do outro.
Quando eu desenvolvo um processo de empoderamento e valorização do meu trabalho partindo de mim, o outro vai dar aquela conotação e aquela visão que eu espero. Então, quando você traz para mim que realmente, será que a minha instituição, não é a instituição que tem que te dar, é você que tem que promover. Quando você entender, quando você buscar que este fator, ele não depende do outro, mas depende de você, vai fazer diferença. Quando a gente entende que a aplicação de uma PL da Lei 14.434, do piso salarial da enfermagem, vai trazer demissão dos meus colegas, é dizer que eu não sei que o hospital ele precisa estar aberto para atender a população. Nós temos 500 mil leitos disponíveis hoje para internação no Brasil. Isso é insuficiente para a população que nós temos, né? Consequentemente, o fechamento de leitos vai gerar um prejuízo para a sociedade que ele não deve ser colocado na conta do profissional de enfermagem. Como você tocou no assunto, eu sou obrigado a falar, né? Não, eu só precisava da deixa, você me deu, eu quero. São 20 anos... Não, eu sei, mas... Isso. Não. E eu vou te dizer assim, ó, a demissão ela vai existir justamente porque as pessoas entendem que é muito mais fácil cortar na carne, ou seja, tirar o profissional de enfermagem, do que capacitar este profissional do ponto de vista de chamar esses indivíduos, chegar na sua instituição e falar assim, ó, enfermeiro, a gente precisa discutir aqui porque eu preciso ter uma redução de custos da ordem de R$300 mil, porque eu não quero mandar ninguém embora. Eu tenho absoluta certeza que a equipe de enfermagem de qualquer instituição vai sentar e vai se esforçar. E vai trazer melhoria de processo. Exatamente. Só que se eu replico, se eu entendo que essa visão mercadológica, que essa visão distorcida dos nossos, de alguns, né? Dos nossos não, de alguns gestores, que o aumento ou a presença de um piso salarial vai gerar demissão e fechamento de leito, eu digo para você, enquanto presidente do Conselho Regional de Enfermagem, eu não aceito de forma nenhuma esse tipo de falácia. Porque instituições privadas, instituições públicas, elas têm recurso suficiente. 16 bilhões de reais de recurso para a aplicação do piso salarial da enfermagem é nada mais, nada menos do que um recurso dado a todos os deputados anualmente para um orçamento secreto que nenhum de vocês sabe onde é gasto. Então, eu não entendo que situações como essa possam ser transferidas. A escravidão passou. E a escravidão profissional ela não deve perpetuar. Por isso que é uma luta diária, um embate ferrenho, e que eu digo para vocês, que aonde eu estiver e alguém falar do PL, eu vou ter o maior prazer em dizer que o meu piso salarial jamais será o responsável por fechamento de leito e demissão de profissional. Porque demissão de profissional acontece todos os dias, não por causa do salário, mas pela incompetência técnica dele. Só contribuindo um pouquinho da parte de indicador, que você colocou, eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a equipe entende que indicador é responsabilidade do gestor. Então, a gente, como coordenador, nós precisamos envolver a nossa equipe. Então, uma forma que eu faço, gente, é discutir o indicador, mas mostrando o que aquilo representa no seu dia a dia. E mostrando quantas melhorias, né, a gente já fez. Então, peço, às vezes, para a minha equipe identificar as melhorias que a gente fez por causa do indicador que estava ruim. E para que ele perceba o papel dele ali dentro daquele indicador, que aquele indicador não é do coordenador. Aquele indicador reflete o seu dia a dia de trabalho. Então, acho que isso é importante. Nós, como gestores, temos que traduzir esse indicador e fazer com que a equipe faça parte dele. Senão, vai ser igual, como o James falou lá, da parte do protocolo, uma folha em branco escrita. Então, isso é um desafio do gestor, de envolvimento da equipe e fazer com que ele faça parte
como o James falou do guarda-chuva, a instituição é o guarda-chuva. Toda a outra parte do guarda-chuva somos nós. E outra coisa importante que eu falo muito para a minha equipe, eu falo assim, olha, essa frase dói. Eu, quanto instituição, representante da instituição, eu favoreço e posso facilitar o seu treinamento e seu desenvolvimento profissional. Porém, essa responsabilidade é do profissional. O James está aqui, né, e pode me falar dentro... Isso está na nossa lei, na nossa parte de profissional. A nossa capacitação e nosso desenvolvimento é responsabilidade individual. Então, não pode falar que é instituição. Né? E nós temos que contribuir para a instituição sendo parceiros. Eu posso sim, cada vez mais, né, com a facilidade da instituição nos promover treinamentos internos e nos capacitar, mas isso não é uma responsabilidade da instituição, é uma responsabilidade de cada colaborador. Uma outra pergunta? Aqui, Ana. Bom dia, meu nome é Ana Paula, eu sou da empresa da BD, né? Sou executiva de vendas, e a gente, né, como indústria, a gente quer trabalhar muito próximo às instituições, aos profissionais, educacionalmente, né? Trazendo mais informação. E aí eu pergunto para vocês, como que é essa informação, ela é repassada? Porque isso é um desafio hoje para a gente, repassado para o paciente, porque eu, como paciente, eu gostaria de repente, poder saber o que é o melhor para mim e poder escolher até, né? Então, é o que o doutor estava falando, muitas vezes o melhor para um paciente não é o melhor para o outro paciente, né? E a gente vê que isso é uma decisão muito do grupo, né? Das equipes, mas eu queria entender o quanto essa informação chega até o paciente para que ele também tenha um pouco de decisão a respeito do que pode ser melhor para ele nas atividades diárias, ou porque muitas vezes o paciente vai seguir a vida dele, né? Ele não vai estar acamado, que aí sim a gente sabe que realmente vai ter vai ser diferenciado. Agora, nesse caso, o quanto esse paciente precisa de informação e o quanto a indústria pode fazer isso? Porque a gente sabe que a indústria farmacêutica faz. E aí eu queria entender, na parte de dispositivos, de devices, como a gente pode também atuar para que esse paciente tenha mais conhecimento? Bom, vou compartilhar com vocês a minha experiência dentro do ambulatório. Então, hoje, a gente escolhe dispositivo de acordo com o tipo de tratamento e o tempo desse tratamento. Então, o tipo de tratamento já traz ao paciente uma necessidade de um catéter. O tempo deste tratamento vai nos dizer se ele vai para um PIC, se ele vai para um PORT. Então, um PORT ele está para um tratamento de longa duração, ou um paciente que vai usar um protocolo com um infusor, né, com uma infusão contínua, porque a gente entende que um PORT colocado no hemitórax vai ter menos risco de movimentação, de perda dessa desconexão no infusor do que um PIC, tá? Porque o PIC também, o peso daquele infusor pode movimentar, e a gente também ter a parte de tromboflebite ligado a isso. Então, a gente acaba evitando infusores na parte de PIC. Então, o que a gente faz? A gente mostra mesmo, explica para o paciente a necessidade desse catéter, a gente tem um catéter que dá na mão dele, mostra para ele, explica, fala que vai ser um procedimento cirúrgico, tá? Como que vai ser, quais os cuidados que ele vai precisar fazer com aquele catéter, tá? E a gente viabiliza isso também dentro da instituição, porque, gente, o paciente ele vem para a instituição, é tudo muito novo para ele. Então, a gente faz esse acesso. Então, quem vai ser o insertador daquele catéter, a gente faz o contato com a secretária, a gente viabiliza a vida desse paciente para que seja mais fácil para ele. Mas a parte de decisão, a gente explica. Às vezes a gente tem paciente que fica um pouco assim, pede para pensar. Então, a gente tem até a primeira aplicação sem catéter. A gente deixa isso, porque a gente sabe que esse paciente ele é virgem de tratamento, então aquele acesso dele, usando uma única vez periférico, e você fazendo, né, os cuidados, você vai conseguir, num retorno dele, ir para o tipo de catéter que a gente escolheu. Então, às vezes, a gente dá um tempo para ele pensar, para ele discutir com a família, a gente faz a primeira aplicação periférica, menos infusor, tá? Infusor não é negociável por acesso venoso periférico. Sempre é central. É assim que a gente trabalha a parte de educação com ele, envolvendo ele e a família. Tem alguém que complementar, James? Próxima pergunta.
Bom dia, Bom dia. meu nome é Andréia, sou gerente da qualidade do HCOR e só compartilhando em relação a indicadores, né, coleta, como isso às vezes sacrifica, né, o tempo dos profissionais. Então a gente tem utilizado, inclusive com os hospitais públicos no Saúde em Nossas Mãos, o Kamishibai. Então aquela coleta são 30 observações só mensais, mas através do quadro de gestão à vista é possível identificar qual é aquele item do bando de prevenção, né, na manutenção que não está indo bem, e a educação é feita lá beira-leito, no dia a dia, e a gente não precisa fechar o mês para poder criar o indicador já é visível ali para a equipe. Então, aquele determinado item do bundle, ele fica vermelho, opa, vou fazer uma roda, vamos ver o que está acontecendo. Então, isso agiliza o trabalho, é muito prático e é bom, né, que todo mundo participa e colabora para a melhoria do cuidado. Só compartilhar essa experiência que tem sido muito boa. Nossa, excelente. Muito obrigada. Eu vou complementar a sua experiência, que eu estive recentemente em um hospital fazendo uma visita e fazendo uma palestra, e eles estavam justamente fazendo a implantação desse método, do Kamishibai. E eles já trouxeram, em menos de 45 dias de experiência, a riqueza da mudança de percepção dos profissionais que atuam nesse momento, de entender que aquele processo de melhoria não é simplesmente para apontar o erro ou para dizer que nós estamos fazendo ruim, né? Que está ruim a nossa assistência, mas por um processo de melhoria e de qualidade. Só que isso também passa por uma percepção do profissional entender que quando a gente apontar que está vermelho, qualquer coisa do tipo, não é contra ele, é contra um processo de trabalho que possa estar incorreto, que precisa ser melhorado ao longo dos dias, né? Então, realmente é uma ferramenta hoje que tem sido muito utilizada e que tem trazido grandes resultados. Tem uma complementação também, bom dia a todos. Pegando um gancho do que está sendo falado, principalmente de indicadores, né? Meu nome é César Amaro, sou enfermeiro também de formação, hoje sou especialista clínico da BD. Não poderia deixar de falar isso, né? Eu acho que a colega trouxe o ponto de vista da aplicação, de como aplicar para você fazer a captura dos indicadores de qualidade, tornando esse processo um pouco mais fácil do que a gente sabe que não é. E a indústria, vocês comentaram um pouco do papel da indústria, né? Acho que a fala de vocês foi super importante, super relevante, de como que a indústria pode contribuir, corroborar para a melhoria de boas práticas, né? Não é só entregar um produto e falar, olha, está aqui. Não, eu acho que tem todo um processo por trás. E eu vou falar da parte da BD, né? A BD, ela se preocupa muito com esse como fazer, né? Como utilizar as ferramentas, como utilizar os dispositivos que a própria empresa comercializa, né? Então, a BD direcionou, há 2 anos atrás, fez um direcionamento de budget, né, de verba, para a construção de um projeto chamado Inova, e dentro desse projeto Inova, existem alguns softwares separados, são vários projetos juntos que compõem Inova, e dentre eles tem 2 que chamam a atenção, que eu gostaria só de comentar com vocês aqui, porque faz parte dessa questão de indicador de qualidade. O primeiro deles é o Informa, que é um software de gestão para controle de infecção. Então, é uma ferramenta que a companhia, que a empresa disponibiliza, fornece para o parceiro, que é o hospital, a instituição hospitalar, para que a instituição hospitalar consiga imputar os dados de controle de infecção, principalmente, mas tem outros indicadores de qualidade relacionados principalmente ao acesso periférico, que pode ser imputado dentro dessa plataforma, gerando gráficos, gerando indicadores de qualidade. Isso para facilitar o processo de captura de indicadores de qualidade. E o outro que está sendo que vai ser entregue ainda esse ano, disponibilizado para os parceiros, que é o Based, que é uma plataforma também, é um software de gestão, onde é computado todos os indicadores, desde a fase pré-avaliação, na hora de passar um pique, até a hora da retirada do catéter. Todos os indicadores de pré-avaliação, inserção, manutenção, intercorrências, retirada, vão ser imputados nesse sistema. Esse sistema vai gerar de maneira muito automatizada os indicadores de qualidade para tornar um pouco mais fácil esse processo, que a gente entende também que é um processo relativamente complicado, né? Relativamente complexo, porque a gente enxergou isso, eu como educação clínica da BD, nós enxergamos isso há alguns anos atrás,
que isso era uma necessidade que as instituições e que os profissionais tinham, então nós pensamos também como ajudar também as instituições a melhorar esse processo, né? Então, quem tiver interesse, procurem algum profissional aí que trabalha hoje na educação clínica da ABD, que a gente vai ter o maior prazer de explicar com maiores detalhes para vocês esses projetos. Obrigado. Agora a gente vai para as últimas 2 perguntas aqui do pessoal online, tá bom? A Elisângela quer saber se tem algum tipo de quimioterapia que pode ser administrada por via periférica, com catéter venoso. Na verdade, deixa uma equipe capacitada, todas, com exceto infusores, né? Você não pode pôr, porque o infusor, a droga é concentrada. Então, você acaba tendo uma flebite química extremamente importante. Não se recomenda o uso do acesso periférico para os infusores devido a essa concentração. Porém, não há uma quimioterapia que fala que ela só pode ser por catéter, que a gente discute aqui que, por causa do tipo de quimioterapia, a indicação de um catéter evita vários problemas e aumenta a segurança do paciente. Tem mais uma última pergunta que a Leide quer saber como é feita a heparinização dos catéteres. Heparinização é um assunto que hoje já é uma polêmica, né? Porque muitos lugares já estão aderindo à parte de salinização, mas a heparinização ela faz parte do protocolo de manutenção e cabe à sua instituição, né, dentro dos seus tipos de catéter, desenvolver esse processo. Hoje, na nossa instituição, a gente ainda faz o processo de heparinização. Então, nós temos os catéteres que estão fora de tratamento, os porto-cat, fora de tratamento. Nós deixamos em torno de 3 a 5 anos esse paciente, porque ele vai estar fazendo muitos exames de imagem e requer ainda, né, o uso desse catéter. Então, nós heparinizamos a cada 3 meses, com 200 unidades de solução de heparina, e tem todo um protocolo de como fazer essa heparinização. Dentro dos nossos catéteres de curta permanência, na oncologia, a gente faz 100 unidades internacionais em cada via. O mesmo a gente também utiliza 200 unidades para um RICMA, para um Permicat, devido ao prime desse catéter. Então, também existe um processo para heparinizar, tem um protocolo, né? Tem a parte do flush, que é extremamente importante, a parte da utilização da heparinização com a concentração, mais a técnica de pressão positiva, que faz toda a parte do processo de como bloquear este catéter. Bom, então acho que a gente finaliza por aqui, né? Eu quero agradecer o convite, vou passar para os participantes. Também gostaria de agradecer não só a presença de vocês, o tempo gasto aí, e a oportunidade de estar aqui para falar um pouco desse assunto. Eu gostaria de agradecer a BD pelo convite, a cada um de vocês que esteve presencialmente e online aí participando desse momento. Espero que tenha sido extremamente profícuo para todos vocês. Enquanto presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e para os profissionais de enfermagem, digo que a nossa casa, que fica logo ali na Alameda Ribeirão Preto, número 82, não é dos conselheiros do Corém São Paulo, é de cada um dos profissionais do estado de São Paulo, dos 693 mil, e será um prazer recebê-los a cada um lá no Corém São Paulo. Muito obrigado.